Olá, eu sou Gustavo Amorim do Farol e o tema que eu vou abordar dessa vez é sincronicidade. É um tema complexo, profundo, fascinante e eu acrescentei um subtítulo a esse tema que é Evidência de uma Inteligência Maior. Então, por essa perspectiva que eu quero abordar esse tema. Então, para abordar o tema sincronicidade, vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar da teoria original, né, aquele que trouxe o conceito da sincronicidade para o grande público, né, que iniciou, né, o estudo desse fenômeno. E isso aconteceu através de Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço, para mim um grande explorador da alma humana, uma pessoa com uma sensibilidade muito aguçada, que observou nesses fenômenos algo fantástico, digno de ser estudado e com uma implicação muito profunda para a vida humana. Para falar então de como Jung via a sincronicidade, claro, vou dar só uma pincelada, porque é um tema tão vasto, ele abordou de tantas perspectivas, mas existem 3 elementos chaves que ele considera quando fala de sincronicidade. Primeiro, as sincronicidades são coincidências significativas, também conexões acausais, e elas têm um caráter luminoso. Então, o que é isso? Então vamos lá, por partes. Coincidências significativas. Então são eventos que acontecem de forma coincidente, mas não são aleatórios. Parece haver um significado unindo esses eventos. E muitas vezes esses eventos têm um caráter psicológico, ou seja, que vem de dentro do ser humano, da alma humana, e que se relaciona muitas vezes com experiências exteriores que acontecem na realidade física, mostrando haver uma conexão íntima entre o interior do ser humano e a realidade física ao nosso redor, né? Sugerindo então uma unidade, um processo de interconexão entre o ser humano e tudo à sua volta. Então a sincronicidade aponta para isso, o que é algo fantástico observar. O segundo elemento chave são conexões acausais, ou seja, esses fatos coincidentes, eles não acontecem por um efeito, por causa e efeito, né? São eventos acausais, acontecem de maneira simultânea, né? Não há evidências, pelo menos, de que algo o gere, pelo menos na realidade tridimensional da nossa percepção cotidiana. E o terceiro aspecto é o fato de ser um caráter luminoso. Luminoso tem a ver com o sagrado, algo que transcende a experiência humana convencional. Então, esses 3 elementos, né, Jung descreve como fazendo parte do que ele chamou de sincronicidade. Bom, existe além da teoria, né, desses conceitos a respeito de sincronicidade, eu também vou utilizar exemplos da minha experiência pessoal para poder ilustrar, né, algumas desses conceitos, tá? Para poder esclarecer um pouquinho mais o que isso significa de forma prática. Bom, além da visão do Jung, né, uma outra visão que eu gostaria de abordar e com a qual eu tenho hoje muita afinidade são as informações de Cryon a respeito da sincronicidade. Então, para quem não conhece Cryon é uma consciência, é um ser espiritual. Eu diria, fazendo um paralelo com a visão de Jung, eu também vou tentar fazer essas pontes entre essas visões, porque elas falam da mesma coisa, porém com vocabulários diferentes, com alguns entendimentos um pouco diferentes, mas eu acho importante construir essas pontes e mostrar essa unidade, né, de percepção desse fenômeno que é parte da natureza, é parte da vida. Então, Cryon seria, dentro da visão junguiana, o que ele chama de self, né, um aspecto do ser humano que engloba tudo, né, o que a gente chama de divindade, a imagem de Deus. Então, Cryon representa isso, representa uma inteligência maior, uma inteligência transcendente. Eu diria que Cryon é uma espécie de self da humanidade, da coletividade. Nessa inteligência maior que está além do intelecto, além do raciocínio. Então eu vou procurar fazer essas pontes. E Cryon também eu vejo como uma presença muito pessoal, né? Já que, né, tanto Jung quanto Cryon falam da presença dessa natureza divina, ou self, ou a inteligência divina dentro do ser humano. Para mim é muito claro, e eu sinto isso, não só conceitual, que Cryon é parte de quem eu sou também.
e vice-versa. Então eu vou trazer um pouquinho da perspectiva de Cryon, do que são as sincronicidades. E depois de falar sobre a perspectiva de Cryon, eu vou trazer as minhas experiências para poder alinhavar nessas percepções e trazer uma visão integrada, né, desse entendimento de sincronicidade, pelo menos o que eu entendo hoje, né, deixando bem claro que é um conceito que não está definido, as implicações dele são muito profundas, e o próprio Jung demorou anos para poder trazer esse conceito, né, para o público, exatamente devido à sua complexidade e à dificuldade de categorizar, de conceituar. Ok? Então vamos lá. Então, Cryon fala da sincronicidade como a presença do eu espiritual do ser humano, que existe em cada ser humano no planeta e que é parte também do que ele chamou de a inteligência divina do outro lado do véu, o que seria parecido com o que Jung chamou de inconsciente, uma parte nossa que não é percebida com os sentidos, mas que está presente. Tá? Então, segundo Cryon, cada ser humano tem conexão com essa fonte divina, essa inteligência maior. E essa inteligência maior, portanto, como existe numa realidade atemporal, né, onde não existe o tempo como nós percebemos na realidade humana, é um tempo não linear, é como se fosse uma parte do nosso ser que vê em perspectiva, que tem uma visão panorâmica da vida e do relacionamento nosso com tudo, desde com outros seres humanos até mesmo a natureza, as coisas ao nosso redor, enfim. É o conceito da divindade que permeia tudo e que, portanto, estando dentro de nós, podemos perceber essa conexão. Então, qual a implicação disso para nós? Então, Cryon fala que essa inteligência faz parte de um sistema no qual o ser humano está incluído, né? E que o ser humano pode utilizar esse sistema em benefício próprio, no sentido de ter uma orientação muito mais sábia com relação ao seu caminho, às suas escolhas, as percepções da vida. Então as sincronicidades, tanto para Cryon quanto para Jung, elas nos levam a transformações e a expansão da consciência, levando o ser humano a perceber a realidade de uma perspectiva muito mais ampla. Existe uma alegoria que eu gosto muito de usar para mostrar essa percepção em perspectiva, né, que faz parte de quem nós somos. E é a seguinte imagem. Imagina um ser humano caminhando por uma estrada, e uma estrada que tem arbustos na sua lateral e é cheia de curvas, de forma que esse ser humano ele não consegue enxergar muito além no caminho, já que tem essas curvas e a perspectiva dele, a visão dele é um pouco limitada devido a essas árvores. E ao lado dessa estrada existe uma montanha muito alta, e dessa montanha, se um ser humano estivesse ali, ele poderia ver toda a extensão do caminho. Tá? Então imagina que aquele ser humano que caminha lá embaixo, por essa estrada, vai na direção que ele segue, e lá na frente existe um grupo de bandidos preparando uma emboscada para assaltá-lo. Esse ser humano que está na estrada não consegue ver, né? Da perspectiva dele é muito limitada para ter essa percepção. No entanto, o outro ser humano que estaria no topo dessa montanha tem a visão clara, né, da emboscada que está sendo preparada. E se ele tivesse uma maneira de se comunicar com aquele outro ser humano por um rádio ou alguma outra forma, ele poderia naturalmente enviar informação dizendo que é melhor ele pegar um desvio, porque logo ali na frente haveria uma situação que não seria interessante para ele. Então esse é um exemplo muito bacana para ilustrar, né, essa inteligência maior que vem em perspectiva nos orientando. Então é disso que Cryon fala, né, a respeito dessa inteligência maior na qual nós estamos inseridos. E as sincronicidades podem funcionar como esses sinais, como essa comunicação, né, que o ser humano recebe na sua realidade limitada em termos de percepção, para poder fazer escolhas sábias, que vão levá-lo num caminho mais agradável, mais tranquilo. Não diria mais tranquilo, mas um caminho de maior crescimento. Tá? E é assim que eu vejo.
né? Talvez Jung não aborde dessa forma, mas Cryon fala que sim. Cryon fala que essa presença divina é benevolente, é amorosa, é sábia, e ela está aqui para nos conduzir de forma a suavizar o nosso caminho, se nós nos permitirmos essa orientação acontecer. Então a sincronicidade, aparentemente, pelo menos na visão do Jung, não é algo que a personalidade humana pode criar. Né? O que nós podemos fazer é nos abrirmos para ela, estarmos receptivos a essa orientação através da observação, através da consideração desses pequenos sinais que permeiam a nossa realidade. E a partir do momento que nós começamos a perceber, né, e dar importância a isso, então nós podemos passar por mudanças, transformações. Né? Já a perspectiva de Cryon diz que quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós nos abrimos para essa comunicação, mais ela se torna presente, mais ela começa a fazer parte da nossa realidade. Então, olhando por essa perspectiva, a partir das nossas escolhas, se nós começarmos a valorizar essa percepção, então nós podemos aumentar a presença dessas experiências nas nossas vidas e com isso criar, como Cryon diz, sair da curva da normalidade e nos tornarmos pessoas sortudas, no sentido de que eventos favoráveis começam a acontecer de forma muito mais frequente do que se não observássemos essa inteligência, essa comunicação acontecendo. Então, por essa perspectiva, sim, o ser humano pode, a partir das suas escolhas, da sua percepção, intensificar a presença das sincronicidades na sua vida. Não é ele que vai criar, né, a informação. A informação vem dessa parte dele que vem em perspectiva, mas ele pode estar mais aberto e isso então começa a ficar mais presente na sua vida. Uma vez eu ouvi li numa lista sobre espiritualidade que eu participava, uma frase que eu achei muito interessante. Eu não me lembro quem colocou essa frase, mas dizia assim: os deuses das sincronicidades prestam atenção em quem presta atenção neles. Estou falando exatamente disso. Se você começa a prestar atenção, né, nessa linguagem, nessa informação, ela começa a se tornar mais frequente na sua vida. Então, como eu disse, eu vou sempre fazer pontes entre a visão de Cryon, de Jung e as minhas experiências para poder ilustrar, né, tudo que está envolvido nessa ideia da sincronicidade. Então, primeiro, o Jung ele fala dessa conexão entre a psique humana, né, a alma humana, e eventos aparentemente externos. Tá? Então, existe um caso clássico, né, que o Jung cita para descrever a sincronicidade, de uma paciente sua que estava fazendo terapia com ele e ela estava muito resistente à terapia. Era uma pessoa muito intelectualizada, né, muito racional, e ela não se abria muito para a terapia, para a imersão no inconsciente. E então ela teve um sonho, certa noite, um sonho que foi muito importante para ela, a respeito de um sonho que falava da presença de um escaravelho dourado, que era um símbolo de transformação, um símbolo de expansão de consciência. E enquanto ela estava relatando esse sonho para o Jung, né, o Jung começou a ouvir um som, né, batendo na janela do consultório, e quando ele abriu, era um escaravelho. Né? Então, quando ela percebeu aquela sincronicidade, no momento que ela falava da experiência interior dela, e um evento como esse na realidade física acontece com o mesmo significado, aquilo foi transformador para ela. E ela liberou um pouco daquela resistência para continuar o seu processo de crescimento, de expansão, de evolução. Então aqui a gente está bem ilustrado, né, a conexão entre uma percepção interior, né, que a gente vai chamar de psíquica, né, um sonho, e um evento exterior, né, que se conectaram com o mesmo significado através de um símbolo. Então, esse é um exemplo dessa conexão entre o psíquico e a realidade externa. Bom, eu gostaria agora de trazer um pouco das minhas experiências e a partir delas eu vou interconectando e esclarecendo alguns desses princípios. Então vamos lá, eu escolhi 3 experiências que têm vários elementos, né, que podem ser considerados aqui. Então eu queria começar falando de uma experiência que foi a experiência que me levou
a uma transformação profunda da minha vida, literalmente a iniciar um caminho de autoconhecimento, um caminho de busca, o caminho do coração. Vou citar alguns elementos só dessa experiência. Então foi no momento de despertar, eu estava iniciando minha carreira como engenheiro metalúrgico, tinha acabado de me formar e tinha me mudado de casa para iniciar esse novo caminho. E naquele contexto, comecei a despertar através de várias experiências para uma realidade mais profunda, que me levou a questionar muito o que eu vinha vivendo e a minha visão de mundo. E houve uma experiência que foi uma experiência de pico, que realmente me levou a fazer uma escolha radical, de sair daquele caminho que eu vinha trilhando e me lançar numa busca que eu nem sabia exatamente para onde me levaria. Então, nessa experiência, foi uma experiência de consciência contínua, ou seja, não foi um sonho, foi mais uma visão ou uma projeção. Porque eu tive uma experiência de êxtase enquanto em vigília, me deitei sentindo uma energia muito forte no meu corpo. Enquanto eu estava ali deitado, naquele momento ainda, entre o sono e a vigília, mas consciente, eu me percebi, minha consciência se destacou do corpo, literalmente. Vi meu corpo de uma outra perspectiva e fui puxado por um túnel e me vi num outro plano, totalmente consciente. Houve toda uma dinâmica ali, naquela outra dimensão, vamos chamar assim, do meu ser, relacionada com medo e compaixão. Eu não vou citar os detalhes dessa experiência, mas logo depois daquela dinâmica que me mostrava coisas no meu interior, a transformação que eu precisava fazer, se manifestou para mim um ser que eu vou chamar de anjo branco. A presença dele inspirava amor, serenidade, uma energia que não dá para descrever. Na visão de Jung seria o luminoso, tá? Então esse luminoso estava presente nessa figura que se manifestou, todo de branco, eu não conseguia ver a face, e eu chamei de anjo branco, por falta de um outro termo. E aquela presença começou a me orientar sobre o caminho que eu iria iniciar a partir daquele momento. Então foi uma espécie de um orientador, tá? Ao final daquela experiência, retornei para o meu corpo físico, despertei no corpo com toda a informação do que tinha acontecido. E a partir dali, eu literalmente me lancei nessa busca, abandonei a carreira que eu estava só iniciando como engenheiro e me lancei numa busca de um caminho profissional que tivesse também relação com o crescimento espiritual, sem saber como seria isso. E depois de um período de 2 anos, onde passei por um processo de depressão, afinal de contas eu tinha mudado uma trajetória inteira de vida e me lancei numa busca do que eu não conhecia ainda. Resumindo uma longa história, 2 anos depois daquela experiência, no ano 2000, eu já sentia que o meu caminho teria a ver com trabalhos de equilíbrio bioenergético. Naquela experiência eu sentia a energia como algo palpável e algo transformador. Portanto, eu achava que trabalhar com isso facilitaria tanto o meu processo de crescimento espiritual quanto de outras pessoas. Então, naquela época eu pesquisei sobre várias técnicas de equilíbrio energético e nenhuma tinha me chamado assim a atenção, nenhuma tinha tocado no meu coração, mas eu continuei naquela busca. Já tinha iniciado também um curso de Reiki que foi extremamente importante para mim, como para muitos, porque me deu acesso ao trabalho prático com a energia e me ajudou muito no meu processo de reequilíbrio. Mas enfim, naquele ano de 2000, então, eu estava ainda nessa busca por esse trabalho que eu sentia intuitivamente que existia, e então, naquela época, eu estava num relacionamento com uma pessoa na cidade para onde eu tinha ido trabalhar, que era Vitória, no Espírito Santo, e a estava visitando porque eu já tinha saído de Vitória e voltado para a casa dos meus pais, em Belo Horizonte, para iniciar esse novo caminho. E lá, um dia, passando por uma banca de revistas, vi uma revista que me chamou a atenção. Entrei na loja, peguei aquela revista, era uma Amaluz, uma revista que eu não conhecia então. Folheei aquela revista e vi uma notinha pequenininha no canto, falando sobre um trabalho de equilíbrio energético chamado EMF Balancing Technique. Nunca tinha ouvido falar daquele trabalho, era algo novo para mim, apesar de eu estar pesquisando várias técnicas de equilíbrio energético, e aquilo me chamou a atenção. Peguei os dados, aconteceria um curso em Belo Horizonte, onde eu estava morando na época, então achei aquilo muito apropriado e interessante. Peguei os contatos e fiquei tranquilo. Naquela mesma semana, essa namorada que eu tinha na época teve um sonho, e ela me contou esse sonho, porque ela sentiu que seria importante. E nesse sonho, havia uma pessoa me procurando, e essa pessoa se chamava Rômulo. E ela me contou esse sonho, a princípio não fez nenhum sentido para mim, mas a informação estava ali. Muito bem. Logo depois de eu pegar a informação a respeito desse curso, liguei para a pessoa responsável, para o número que estava lá,
E quem me atendeu foi uma pessoa chamada Rômulo, que estava organizando o curso da MF em Belo Horizonte. Então, uma sincronicidade fantástica. Na mesma semana, né, esse nome surgiu, tanto no sonho quanto quando eu liguei e entrei em contato com a pessoa. Não tive dúvidas, me inscrevi naquele curso e, a partir de então, comecei a trabalhar com a MF, que é um dos meus trabalhos principais até hoje. Mas não só isso. Quando eu entrei em contato com o Rômulo, perguntando, querendo me informar a respeito daquele trabalho, ele me falou que a MF era um trabalho que estava muito ligado às informações de Cryon. E me perguntou se eu conhecia Cryon. E até então eu não tinha nenhuma informação de Cryon, não conhecia, né, e fiquei curioso. E então ele me emprestou um dos livros de Cryon e me disse: Gustavo, então para você entender a MF e o contexto no qual esse trabalho surge, é importante que você tenha conhecimento das informações de Cryon. Então ele me emprestou um livro de Cryon chamado A Jornada para Casa, que é o livro 5 de Cryon. E ele é uma espécie de um romance, um dos poucos livros de Cryon que é um romance, é uma história, né, inteira. E eu comecei a ler aquele livro. E à medida que eu ia lendo aquele livro no início, eu fiquei impressionado com a ressonância com o meu próprio processo. E eu fiquei mais chocado ainda quando eu li, né, uma parte do livro. Eu não vou dar spoiler do livro inteiro, mas a parte que me interessa aqui é um livro sobre um personagem chamado Michael Thomas, né, que tem os atributos de um humano que duvida da sua natureza divina e tem um atributo de um anjo, Miguel Tomé. Né? Então aquele que duvida e ao mesmo tempo é um anjo. E é um ser humano comum que vive uma vida comum sem nenhuma busca profunda. Na verdade ele sobrevivia. E acontece um evento na vida de Michael Thomas que muda completamente a sua vida, né? Um evento que o lança numa busca de autoconhecimento, numa entrada no que Cryon chama de uma nova energia. E esse evento que acontece é um evento de quase morte, onde ele tem uma experiência de saída do corpo, parecida com a que eu tive 2 anos antes, e quando ele tem essa experiência, ele se encontra com uma entidade que ele chamou de o Anjo Branco, o mesmo nome que eu dei àquele ser que apareceu para mim 2 anos antes, e com as mesmas características. Era um ser de uns 2 metros de altura, se a gente puder usar essa referência, todo de branco, uma bata branca, e ele tinha um borrão no rosto que não podia ser visto. E ele emanava muito amor, serenidade, e disse a Michael Thomas: a partir de hoje, você iniciará um caminho numa terra desconhecida, que nós chamamos de nova energia. Prepare-se para a viagem. A mesma temática que aconteceu na minha visão. Ou seja, uma sincronicidade profunda com elementos simbólicos, né, que me conectaram profundamente com a mensagem do Cryon. E a leitura daquele livro foi mágica, cheia de sincronicidades. Eu não vou relatar todas aqui agora, eu queria só destacar esse aspecto. E a partir daí, minha conexão com as informações do Cryon também foi profunda, né? Iniciei a tradução dos textos de Cryon, coloquei na internet na época, eu estava começando ainda a aprender a fazer site, mas não tive dúvidas de que aquelas mensagens deveriam ser compartilhadas. E foi assim que começou meu trabalho com Cryon. E na época nem tinha ideia de que eu me tornaria tradutor das mensagens de Cryon para o português, né, um trabalho que eu faço até hoje, e também organizador dos eventos de Lee Carroll, que é o canal de Cryon. Então, essa história que eu queria compartilhar, essa primeira experiência, né, sincronística, extremamente transformadora, né, com aqueles elementos que o Jung cita, né, coincidências significativas, com o mesmo significado, né, conexões acausais, ou seja, fora do tempo e do espaço, e um caráter luminoso. E aquela experiência foi realmente transformadora para mim, que me lançou nesse caminho que eu sigo até hoje. Né, e cada vez mais com mais níveis maiores de compreensão, aprofundamento e daí por diante. Pois bem, essa é a primeira experiência que eu queria compartilhar, porque ela traz vários elementos que ajudam, né, a demonstrar essas características da sincronicidade, né, essa inteligência maior orientando o caminho de crescimento de um indivíduo humano. Pois bem, a segunda experiência que eu queria relatar foi uma outra também muito profunda, que aconteceu no período mais ou menos em 2004 para 2005. Né? E foram vários elementos sincrônicos de forma impressionante. Nesse período, eu estava passando por um processo de lidar com as minhas sombras, meus aspectos obscuros. E não por acaso foi nesse mesmo período que eu entrei em contato com a informação de Jung.
E comecei um estudo autodidata do Jung, porque eu estava vivendo muitas experiências que a compreensão de Jung me ajudava a entender, principalmente com relação a lidar com esse aspecto que é chamado de sombra. Pois bem, então naquele momento onde tudo isso estava acontecendo, eu tive uma outra experiência luminosa, vamos dizer assim. Não foi só um sonho, foi uma visão também muito parecida, né, em termos da forma como aconteceu, como aquela primeira onde eu encontrei com um anjo. Só que nessa visão eu me encontrei com uma deusa grega, tá? Uma deusa grega chamada Hecate, que já vinha aparecendo em outros eventos sincronísticos na minha realidade, mas eu ainda não tinha me aprofundado no estudo de quem era Hecate, mas os elementos, né, que mostravam a presença dela já estavam presentes. Então, numa bela noite, estava eu naquele estado também, limiar entre o sono e a vigília. Daí de repente eu vi na minha frente, né, ainda desperto na realidade física, a imagem de Hecate, com uma presença muito forte, com uma energia muito intensa irradiando, né, e a imagem dela é de uma mulher com 3 faces, né, e com tochas na mão. Como eu disse, nessa época eu estava iniciando um processo, ou no meio de um processo, de ter que lidar com partes obscuras de mim mesmo, com meus medos, inseguranças. E logo em seguida, a aparição de Hecate, ela literalmente me puxou, né? Eu me senti saindo do corpo e seguindo ela como se num vácuo, e fui levado para um ambiente simbólico, onírico, e vivi uma dinâmica muito interessante, muito rica ali. Então era um lugar escuro, né, assim como acontece, né, nas descidas ao inconsciente, quando a pessoa vai lidar com suas sombras, é muito comum essa descida ao interior da Terra, né, em lugares escuros, para poder iluminar, né, esses aspectos obscuros. Então Hecate me conduziu até um lugar que tinha essas características, uma cidade parecia fantasma, tudo muito cinza, onde havia seres humanos correndo para um lado e para o outro de forma desesperada junto com cães raivosos. Essa era a cena dantesca, literalmente, que eu via ao meu redor, e eu estava num lugar protegido por uma cerca prateada, né? Hecate me conduziu para ali. E a sensação minha naquele momento era de que eu precisava sair daquilo, eu precisava transcender aquela realidade. Minha primeira reação foi tentar sair pela cerca e enfrentar aquele mundo lá fora. Mas era um mundo tão obscuro, com tanta loucura e tanto desespero, que intuitivamente eu disse, não dá para eu sair por ali e enfrentar essa situação nesse nível. Eu preciso encontrar uma outra saída. E então eu voltei para dentro do abrigo, né, onde eu estava, naquela cerca prateada, ou platinada, eu acho que é mais conveniente, e comecei a procurar uma saída. Mas por onde? Então intuitivamente me veio a ideia de cavar o solo ali. De alguma maneira me veio aquela intuição e eu comecei a escavar, né, cavar o solo, e cavando eu encontrei então uma peça de âmbar. E quando eu segurei essa peça de âmbar, senti uma energia muito intensa, uma energia de alegria, de êxtase, sabe, como algo se iluminasse dentro de mim. Literalmente foi isso. E ao olhar para essa peça de âmbar, eu vi uma espécie de um alinhamento planetário no interior do âmbar, que eu não conseguia discernir muito bem, mas eu vi, né, os símbolos astrológicos ali, a constelação de Touro, né, o símbolo de Touro, e parecia um alinhamento. E o sonho terminou ali. Pois bem, logo depois desse sonho, né, eu peguei um livro que eu tinha encomendado sobre Hecate, mas que eu não tinha lido ainda, né? Eu tinha chegado em casa no dia anterior e eu tive esse sonho antes mesmo de ler o livro a respeito de Hecate. E quando eu pego esse livro, tinha um capítulo que se chamava Os Cães Demoníacos, né? E foi exatamente esse símbolo que estava presente no meu sonho, né? Que eu interpretei como cães raivosos, correndo junto com seres humanos em estado de desespero. E ao ler esse capítulo dos cães raivosos, eu entendi o que eles significavam. Mas eu não vou ficar preso só nesse simbolismo. Existe um texto que eu escrevi onde eu detalho vários elementos desse sonho e dos símbolos relacionados a ele. Mas eu queria focar num outro símbolo que tem a ver com as sincronicidades que eu queria compartilhar aqui. Então, além dessa informação de Hecate, que caiu assim perfeitamente com aquele sonho,
Eu estudei a respeito daquele símbolo que estava no interior do âmbar. Eu não sabia exatamente o que era, mas comecei a procurar na internet alinhamentos astrológicos que tivessem aquela característica. E encontrei uma imagem, né, de Jacó Boehme, representando exatamente a imagem que eu vi no interior do âmbar. Né? E pesquisando ainda mais a respeito daquele símbolo, encontrei um livro chamado Alinhamento Galáctico, né, que falava sobre a época de 2012. E naquela época já vinha toda essa história a respeito de 2012, calendário maia, mas eu ainda não tinha me aprofundado naquele tema. Eu sabia que era algo importante, mas não tinha conhecimento, né, da informação original, que representava aquilo realmente. E achei curioso, né, aquele símbolo está relacionado com um livro, né, falando sobre 2012. E o título do livro era Alinhamento Galáctico. A minha intuição me disse que era importante estudar a respeito daquilo. Mas eu ainda não quis me envolver, não procurei nada mais. E aí veio uma outra sincronicidade, que eu queria duas sincronicidades que me levaram finalmente a entender o significado de tudo aquilo. Então, a primeira aconteceu praticamente uma semana depois de um outro sonho que eu tive relacionado a esse primeiro. Eu não vou detalhar ele aqui agora, mas o fato é que eu estava em São Paulo, junto com uma amiga, né, eu tinha ido até lá para dar um curso de EMF, e eu estava comentando com essa amiga a respeito desse sonho, né, e do significado de 2012 associado com aquela imagem que existia no interior do âmbar, e que eu achava que era algo importante devido à própria energia que eu senti com aquela experiência. E então, enquanto eu comentava com ela no carro sobre isso, entra um carro na minha frente, né, com a placa DIG 2012. Então, para quem conhece inglês, dig significa aprofundar-se, escavar, né? E 2012. Então, na hora, me veio a consciência de que aquilo era uma sincronicidade, né? Um universo, essa inteligência maior me dizendo, aprofunde-se no significado de 2012. Ok, tomei consciência daquela experiência e fui para casa, voltei para Belo Horizonte, mas ainda não tinha tomado nenhuma decisão com relação àquilo, só tinha recebido a mensagem. Então, uma semana depois dessa experiência, voltei para Belo Horizonte e resolvi ir à casa dos meus pais para procurar um livro, que inclusive era de Divina Comédia, que fala de uma descida ao interior da Terra, descrevendo esses mundos infernais, enfim. Eu fui procurar a Divina Comédia. E procurando no meio da biblioteca, eu encontrei um jogo de computador, de PC, que eu não via há muito tempo. E quando eu peguei a caixa do jogo, eu levei um choque de novo, porque o jogo se chamava The Dig. E a capa mostra astronautas escavando o solo, e onde eles escavam, sai uma luz, sugerindo uma luz saindo daquela escavação. Na hora, a sincronicidade, a consciência da sincronicidade se manifestou de uma forma profunda, né? Porque ali tinham dois elementos. Um do sonho, onde eu escavava e encontro o âmbar, né? Aliás, o âmbar, um dos significados dele, além de ser uma cápsula do tempo, né, que traz informações antigas, né, porque ele tem essa característica de trazer insetos, enfim, tem o filme Jurassic Park que mostra, né, essa característica do âmbar de preservar informações antigas. Além disso, o âmbar é um símbolo solar, é um símbolo do deus Apolo. Né, em um dos mitos gregos fala-se que Apolo chorou lágrimas de âmbar quando ele foi expulso do Olimpo. Então ele fala de uma saudade de casa, saudade do lugar de origem. Então no dicionário Chevalier, de símbolos Chevalier, a descrição do âmbar é exatamente essa. O âmbar é o fio psíquico que liga a alma individual à alma universal, a alma humana à alma cósmica. Então um significado profundo, representando a luz espiritual, o sol espiritual, né, que é encontrado no interior da Terra. Então, belíssimo significado, né? E naquela imagem do jogo estava presente exatamente isso, né? Astronautas, né, explorando o espaço profundo, encontrando essa energia. E além disso, dig, ou seja, a mesma informação da placa do carro. Então, com aquilo ali, eu não tive dúvidas de que eu deveria pesquisar a respeito de 2012. Naquele momento, eu fiz a encomenda do livro, Alinhamento Galáctico, e fiquei mais surpreso ainda quando eu entendi que o alinhamento galáctico significava exatamente um alinhamento astronômico muito raro, que aconteceria em 21 de dezembro de 2012, que era o alinhamento da Terra, o Sol no solstício e o centro da galáxia.
representando um renascimento espiritual de toda a humanidade, o início de um novo ciclo de iluminação. Então este livro, Alinhamento Galáctico, foi escrito por John Major Jenkins, e ele tem um estudo muito aprofundado, muito criterioso, muito intuitivo também a respeito do significado de 2012, né, que mesmo tendo passado, né, a época, a data específica, mas a gente vive a energia do que isso significa agora, essa grande transição. E ele fala de forma muito apropriada, com muito conhecimento e embasamento. Então, aqueles que querem entender realmente o que a gente está vivenciando hoje no nível planetário, eu sugiro a leitura desse livro, mesmo que 2012 já tenha passado. Mas a gente vive essa energia nesse momento, né? Então não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas o que me chamou a atenção foi esse fato de saber o que significava 2012, um alinhamento astronômico associado com uma mudança de consciência. Tudo isso descrito de forma simbólica no mito de Popol Vuh, né, dos irmãos gêmeos, né, que o John Major Jenkins aborda de uma forma fantástica, associando informação mitológica, né, informação simbólica, com informação astronômica, alinhamentos específicos, ciclos de tempo, e faz todo sentido. Tá? Então eu sugiro para quem quiser se aprofundar a leitura desse livro. Então, tudo isso, né, me trouxe conhecimento mais amplo, né, do momento que nós vivemos, do que eu estava vivendo pessoalmente. Então as sincronicidades, através dessa inteligência maior, através desses eventos mágicos, né, me levou a me aprofundar em um tema, trazendo os elementos e as informações que eram mais apropriadas, né? O fato de ter vindo esse livro e não outros é muito importante, porque eu fui direto na fonte, né? Um pesquisador que realmente pesquisou profundamente, com critério, o significado disso. Então o que eu quero dizer com isso é que as sincronicidades, voltando para esse tema, elas nos orientam em diversas necessidades e aspectos da nossa vida, né? Desde um despertar espiritual, como que aconteceu no início, me conduzindo para o caminho, né, do coração, a afinidade que eu tenho com a informação de Cryon, foi o que eu citei primeiro, até o entendimento de um processo tão profundo como é essa época que nós vivemos, né, a partir de uma fonte confiável, né? Então é essa inteligência que orienta e coordena os eventos, né? E só para falar de um outro elemento interessante, depois eu vou passar para a próxima experiência, então 2012, 21 de dezembro de 2012, né? Eu nem imaginava naquela época o que eu iria estar fazendo nesse tempo, né, tão significativo. E em 21 de dezembro de 2012 eu estava junto com a Cláudia, que hoje é minha esposa. Aliás, nós nos casamos no Havaí, então estávamos no Havaí para participar de um grande evento, né, que foi o Coro dos Tons Pineais, né, que tinha a intenção de, através do som, através de energia, vibrações, pessoas do mundo inteiro relacionadas com a informação de Cryon, cantando naquele momento, com a intenção de literalmente enviar um sinal para o centro da galáxia, né, para iniciar, né, despertar o que Cryon chamou de uma cápsula do tempo, que começaria a trazer para a humanidade informações sobre o novo humano, a nova Terra. Eu queria só focar nesse termo, cápsula do tempo. Quando eu tive o sonho, lá em 2005, e o âmbar tinha no seu interior um alinhamento, olha só o significado. Um âmbar, uma cápsula do tempo, né, que tem uma energia divina de luz, né, ele representa um símbolo solar, associada com um alinhamento planetário. Então foi exatamente isso que estava acontecendo do ponto de vista simbólico e com a informação de Cryon em 21 de dezembro de 2012. Então foi mais uma sincronicidade fantástica, né, de uma proporção muito maior, né, que eu acabei vivenciando em 2012. Bom, fazendo agora uma ponte, né, e eu queria falar da terceira sincronicidade, né, que foi importantíssima na minha vida, né, que me trouxe abertura para uma outra etapa do meu caminho, que tem a ver com essa presença dessa energia solar, de mais luz na minha vida, que foi exatamente o meu encontro com a Cláudia, né, que atualmente é minha esposa. Então, eu queria falar dos eventos que nos reuniram, tá, que foram muito importantes e com elementos muito interessantes de sincronicidade. Enfim, o ano era 2011, tá? E eu tinha
eu estava no final de um relacionamento que foi muito importante para mim também, anterior, de 9 anos, né, com a Lucimara, que me ajudou muito nesse caminho, né, que eu vinha vivendo, trilhando até então, de despertar espiritual. Foi uma parceira naquele momento, mas naquele momento da nossa vida, as coisas estavam muito paralisadas, né, e o nosso relacionamento também já não tinha mais a mesma característica que antes. Enfim, eu sentia que tinha terminado um ciclo, né, e eu estava exatamente naquele momento de fim de ciclo, mas ainda não tendo tomado a decisão de fazer a mudança que era necessária. Tá? Então aconteceu o seguinte, eu tinha terminado, há um mês que eu já tinha terminado aquele relacionamento, eu pelo menos estava na transição, né, o fato que desencadeou todo o processo de separação e mudança, e eu fui então realizar uma palestra em Fortaleza, né, naquele ano, em 2011, se eu não me engano era maio de 2011. Pois bem, fui fazer uma palestra e, como sempre, levei meu projetor, né, tem uma amiga que é a Maria de Ângela, que organizava meus eventos em Fortaleza e ainda organiza, mesmo eu morando em Fortaleza hoje, e fui então dar uma palestra para falar sobre a MF, enfim, o curso que eu ia dar. E uma hora antes daquela palestra, desci para preparar o material, o equipamento, eu percebi que eu não tinha levado o controle remoto do meu projetor. E foi a primeira vez que isso acontecia em anos. E o meu projetor eu não conseguia ligá-lo sem o controle, porque eu precisava colocar um código. Enfim, eu estava sem projetor e a palestra quase iniciando. Falei com a Maria Ângela, e a Maria Ângela então começou a ligar para conhecidos dela, amigos, né, amigas, perguntando quem poderia emprestar um projetor. Pois bem, ela então ligou para a Cláudia, que era muito amiga dela, e perguntou para a Claudinha se ela teria um projetor ou se conhecia alguém que tinha. Curiosamente, o filho da Cláudia, o Tayan, que hoje é um amigo, né, um enteado, com quem eu tenho uma relação muito, muito bacana, o Tayan tinha acabado de comprar um projetor uma semana antes. Então a Cláudia perguntou a ele, ainda sem confiar que ele ia emprestar um projetor novo, né? Perguntou se ele poderia emprestar, explicou a situação, e o Tayan naturalmente emprestou o projetor. Então aquilo levou a Cláudia então a ir até a palestra, e ela acabou ficando na palestra. Tem detalhes aqui relacionados com a experiência da Cláudia que eu não vou comentar, eu vou focar nos elementos associados com a minha experiência. O fato é que a Cláudia chegou, né, e ela então levou o projetor e ficou para a palestra. Dei a minha palestra, né, vi a Cláudia, agradeci e tudo. E no final da palestra, a Cláudia chegou até mim e disse assim: Gustavo, quando eu cheguei aqui e olhei para você, eu senti meu coração abrindo. Uma energia muito forte começou a irradiar, eu não sei o que aconteceu. Você pode me dar alguma dica? Literalmente ela chegou para mim e falou dessa forma, e eu fiquei meio sem reação naquele momento. Eu não sabia, né, o que falar para ela, talvez o que eu estava representando ali. Enfim, fiquei desconcertado. Mas ela foi muito sincera, falou o que ela tinha sentido, e aquilo chamou minha atenção, né, de alguma forma. Mas, ok, foi aquele primeiro momento. E ela comentou que já há 6 meses ela vinha ouvindo esse nome, Gustavo, em várias experiências. Era algo intuitivo que estava muito forte para ela. Inclusive, ela já tinha comentado com a Maria Ângela isso. E a Maria Ângela tinha comentado: eu tenho um amigo de Belo Horizonte que chama-se Gustavo, quem sabe tem a ver com ele. Enfim, e a Cláudia me contou tudo isso. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas o fato é que naquela noite, várias pessoas estavam participando da palestra. Nós fomos jantar, né? Devia ter uns 15 pessoas no nosso grupo, e a Cláudia foi também. E naquelas conversas, né, ali naquele jantar, me perguntaram se eu tinha conhecido já Fortaleza, se eu já tinha conhecido alguma coisa da cidade, alguma coisa da cultura local, e eu falei que não, eu só tinha ido até ali para dar curso, de outras vezes também, mas não tive a oportunidade de conhecer. E na conversa, o pessoal acabou combinando de irmos a um lugar chamado Arriégua, né, que é um lugar de forró e é um lugar temático, né, muito conhecido na cidade. Pois bem, combinamos para o dia seguinte, eu ia ter uma folga, né, de à noite, irmos até lá, né, e umas 7 pessoas combinaram de ir. Tudo bem, no dia seguinte, chegando próximo do evento, várias pessoas foram ligando para mim e cancelando a ida no Arriégua. E a única pessoa que continuou, né, e foi até o Arriégua foi a Cláudia. Então, no final das contas, estávamos eu e Cláudia lá
para dançar forró. Eu não sou muito de dançar, mas naquela noite nós dançamos, conversamos, né? Foi muito legal, foi muito agradável, né? Começou a gerar um interesse maior, mas eu ainda estava naquele momento de transição e não tinha certeza, né, do que estava acontecendo, então não houve nada demais. Só foi uma noite muito agradável, né, com elementos simbólicos interessantes também, mas que eu não vou abordar aqui agora. Pois bem, 2 dias depois, eu e Cláudia combinamos de sairmos para conversarmos mais, e então nós fomos para um lugar em Fortaleza, na beira do mar, um lugar muito gostoso, e começamos a conversar e compartilhar, né, as nossas vidas, né, o que a gente estava vivenciando, enfim, começamos a ver muita afinidade no que a gente estava experimentando. Elas dizendo que estava no final de um relacionamento também de vários anos, que ela sentia que já tinha chegado no fim, e eu também, né, comentando com ela sobre isso. E naquela conversa, falamos de várias coisas, ela comentou que ela sentia que estava vivendo um ciclo relacionado com um animal de poder, para ela, que era o pássaro, por várias sincronicidades que ela vinha vivendo. Eu não me lembro por que ela disse aquilo, mas naquele momento eu falei, olha que interessante, acabei de ler um texto do Rubem Alves que fala muito, ressoou muito para mim com o momento que eu vivo, que tem a ver com relacionamentos. E esse texto se chama A Menina e o Pássaro Encantado. Então, resumindo a história, nesse texto do Rubem Alves, que a Cláudia também conhecia, ele fala de uma menina que tinha um pássaro encantado, e ele era encantado porque por onde ele voava, as penas dele absorviam as cores dos lugares, e quando ele retornava, ele contava as histórias dos lugares com as cores que ele trazia nas suas penas. E a menina ficava encantada com aquele pássaro. E toda vez que ele voava e voltava, havia uma história diferente. Ele era livre, mas sempre retornava para ela. E com o passar do tempo, quando o pássaro ia, né, para suas viagens, a menina se sentia sozinha, ficava triste, e então um pensamento mesquinho começou a surgir para ela, que era o de aprisionar o pássaro da próxima vez que ele viesse, de forma que ele não pudesse ir embora e ficasse sempre com ela. Então, da próxima vez que o pássaro chega, ela prende o pássaro numa gaiola, e o pássaro que era encantado começa a perder o seu encanto, né, começa a ficar cinza, começa a ficar sem graça. E essa é uma metáfora dos relacionamentos, que muitas vezes, de forma inconsciente, as pessoas acabam aprisionando seus pássaros e perdendo o encanto do relacionamento, que tem que ser baseado em confiança, em liberdade, né, e compartilhar a beleza. Né? Então é uma metáfora fantástica. E na história, então, a menina percebe, né, que ela estava cada vez mais triste, o pássaro também, então ela resolve libertar o pássaro, e o pássaro então volta a voar, volta a fazer o que ele gosta, e sempre retornava trazendo histórias de beleza para a menina. E no final dessa história do Rubem Alves, a menina então percebe que ela era o pássaro encantado, ou seja, ela também se libertou, né, e se tornou encantada ela mesma. Uma metáfora muito bonita falando de relacionamentos, e era exatamente o que eu estava vivendo no momento, e a Cláudia também, né, com essa energia. Pois bem, nesse encontro também nada aconteceu demais, apesar do interesse ter aumentado, né, as afinidades já estavam mais evidentes, mas eu ainda estava naquela dúvida, será? O que está acontecendo? Né? Não tinha certeza do que estava acontecendo ainda. Né? Então a Cláudia me levou para o hotel, né, e eu estava num hotel à beira-mar, isso era mais ou menos meia-noite, né? Cheguei no meu quarto, no 8º andar, à beira-mar, à noite, meia-noite, deitei no sofá e fiquei refletindo sobre tudo aquilo que estava acontecendo, que experiência era aquela. Né? Enquanto eu estava ali, né, na minha reflexão, de repente um vulto entra no meu quarto e eu olho para cima, assustado, quando eu vejo, era um bem-te-vi, que deu umas 3 voltas em cima de mim e saiu pela janela de novo. À meia-noite, em frente ao mar, 8º andar, um bem-te-vi entrando no meu quarto, depois da conversa que nós tivemos com essa temática do pássaro tão forte, mais uma sincronicidade profunda. Então aquele evento, né, ele mexeu profundamente comigo, né, e me mostrou que tinha mais coisas ali do que eu estava percebendo a princípio. Né, e a partir daí, quando eu encontrei com a Cláudia da próxima vez, a postura já foi diferente. Né? A gente acabou ficando juntos, e a partir dali, nosso relacionamento começou e foi se aprofundando. Não vou entrar em mais detalhes, mas o fato é que culminou que em 2012, um pouco tempo depois, nós acabamos nos casando no Havaí, né? Durante aquele momento mágico, né? Numa cerimônia igualmente mágica, com uma sacerdotisa havaiana
Kahuna Kalei, uma Kahuna da tradição real havaiana, realizou nosso casamento num lugar que eu nunca imaginaria, na boca de um vulcão. O vulcão, a morada da deusa Pele, tão sagrada para os havaianos, e foi uma cerimônia belíssima, emocionante. Hoje existe o vídeo dessa cerimônia, quem quiser pode acessar no YouTube, está aqui o endereço para quem quiser. Enfim, então eu queria ilustrar, trazendo para o nosso tema, a forma como a sincronicidade agiu nessa etapa da minha vida com relação a algo tão importante, que é o relacionamento amoroso entre duas pessoas. Então aquilo literalmente me mostrou, me ajudou a me abrir para um novo ciclo, onde encontrei uma pessoa com uma afinidade muito grande e com que eu tenho compartilhado minha vida e que tem sido algo muito leve. E nós temos viajado tanto pelo mundo, assim como o pássaro da metáfora do Rubem Alves, observando belezas e compartilhando isso, nós dois juntos. Então, diferente da parábola do pássaro, onde a menina ficava e o pássaro ia, nós dois temos viajado juntos pelo mundo, compartilhado muitas experiências muito bacanas. Então tem sido um ciclo de muita alegria, muita leveza, compartilhar com a Claudinha. Então, mais um evento importante na minha vida foi orientado por essa inteligência maior. E eu observei isso, dei importância, fiz escolhas e isso abriu um novo ciclo no meu crescimento, na minha caminhada. Então, mostrando que as sincronicidades, essa inteligência atua em diversos aspectos da nossa vida. Então, ela está presente, parece saber de detalhes importantes de tudo que a gente faz. Parece não sabe, afinal de contas, como o Cryon diz, somos nós mesmos numa perspectiva muito maior. Quem melhor do que nós, do que nossa essência divina, para saber sobre quem nós somos, para nos dar informações importantes sobre o nosso despertar, a nossa caminhada. Então, confiar nessa inteligência é se entregar a uma condução amorosa e sábia pela vida. Não que não haja desafios, mas essa mesma inteligência nos conduz pelos desafios. Então, voltando à experiência de Hecate, uma deusa grega, na verdade, na visão de Jung, seria uma figura arquetípica, numa expressão do self, com uma característica específica, com um atributo. Para Cryon, é uma manifestação da inteligência divina, dessa inteligência universal, com um atributo que se relaciona, naquele momento, com a condução da minha experiência por um lugar obscuro, porém com uma orientação que ilumina, que guia. E o papel de Hecate na psique e na tradição antiga grega era exatamente conduzir pessoas em busca de iluminação, chamados iniciados, pelo submundo, porque ela tem acesso tanto ao submundo quanto ao mundo dos deuses. Ela é responsável por esses limiares. Ela conduz, as tochas na mão ajudam ela a conduzir ou a iluminar o caminho dessas pessoas. Então, é um aspecto simbólico dessa inteligência maior. Tudo faz parte dessa inteligência maior. Então, essas experiências são fantásticas, são maravilhosas, muitas vezes, a grande maioria das vezes, incompreensíveis para o nosso intelecto, mas elas fazem parte da realidade, estão aí, tem uma coerência, não dá para negar a presença dessa inteligência nas nossas vidas. Bom, eu acho que eu já falei bastante, ilustrei muito com as minhas experiências. As sincronicidades continuam acontecendo e eu acredito que cada vez mais. Então, eu pessoalmente me guio muito pelas sincronicidades, confio nesse processo, e tenho a intenção de me abrir cada vez mais. Então agora eu queria, compartilhando com você que ouve essa mensagem, dizer que tudo isso que eu estou narrando, que são experiências pessoais, está presente, está disponível para cada um de nós. Cada ser humano tem a divindade dentro de si, é parte dessa inteligência maior. Quando nós começamos a nos abrir para essa inteligência maior, principalmente nesse momento, que tem a ver com essa abertura da humanidade para essa inteligência maior, mais ela se faz presente nas nossas vidas, mais ela nos traz orientação com relação a vários temas presentes no nosso cotidiano, nos ajudando a fazer escolhas mais sábias, a sentirmos mais paz na nossa existência, porque nós percebemos que não estamos sós, que existe uma presença amorosa
benévola, sábia, que nos acompanha o tempo todo e que é parte de quem nós somos. Isso nos transforma em pessoas mais pacíficas, em pessoas menos ansiosas com o amanhã, pessoas mais pacientes para poder observar as situações acontecendo ao nosso redor, esperar pelas sincronicidades para fazer as escolhas que vão nos trazer a vida mais iluminada. Eu acho que vivemos esse momento único de abertura. Quando eu falei de 2012, eu queria ilustrar isso, o aumento dessas experiências em nossas vidas, porque é um momento de despertar. É um momento onde mais luz irradia no meio da escuridão, muitas vezes revelando coisas sombrias que não nos agradam tanto, como a gente vê ao nosso redor hoje, os cães loucos, raivosos, uma metáfora fantástica também para o momento que nós vivemos, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, mas que eventualmente vão se transformar. Faz parte da iluminação o revelar da escuridão. Tanto para nós, para transformarmos nossa própria escuridão, iluminarmos nossa consciência, para utilizarmos mais dessa sabedoria. E isso também no mundo. Então vamos ter paciência, que cada um possa irradiar a sua luz, confiar nessa guiança amorosa que cada um de nós tem acesso, e juntos, através desse processo das sincronicidades, manifestarmos esse mundo que todos nós queremos. Na verdade, essa é a mensagem principal. Esse princípio da sincronicidade é parte de um universo amoroso, interconectado, onde o humano está conectado com tudo ao seu redor e vice-versa. Então nós fazemos parte de tudo isso, e o propósito, o significado maior aqui é a criação de uma nova terra, de um novo humano, que pode finalmente conviver em paz, percebendo as suas diferenças, tendo compaixão e tolerância, e respeito com as diferenças, porque todos nós compartilhamos uma conexão muito mais profunda. Todos nós estamos ligados por um fio invisível, amoroso e sábio, que pode nos conduzir para uma realidade muito mais iluminada. Essa é a verdadeira mensagem que eu queria compartilhar nesse final, independente da sua crença, independente de como você veja essa orientação, se é um guia, se são anjos, se é o self, se é o eu superior. Desde que você confie, observe, siga essas orientações, transforme a sua personalidade, transforme a sua percepção de mundo, o significado maior vai estar presente. Então eu agradeço o compartilhar. Talvez você precise rever novamente toda essa informação, porque são vários detalhes, eu também não me aprofundei em tudo por conta do tempo, mas para quem quiser acessar mais informações, tem o nosso site, que é o Farol de Luz. Lá eu tenho uma parte onde eu compartilho várias das minhas experiências, com mais detalhes do que eu contei aqui agora, e também onde eu compartilho os eventos que nós organizamos. Então eu queria agradecer, obrigado e até uma próxima.